Domingo, 15 de março de 2026, GP da China, primeira sprint do ano. Muita coisa aconteceu nessa etapa e vamos aqui para mais um resumão comigo. Eu sou Paulo Campanelli, piloto de automobilismo, e quero trazer para vocês tudo o que aconteceu nesse final de semana de corrida sprint e GP da China. Antes de falarmos como foi para as equipes e pilotos o GP deste final de semana, tem um recado muito importante de um rumor que estava rolando ali nos bastidores e nesse final de semana foi confirmado pela FIA. O GP do Bahrein e da Arábia Saudita, que ocorreriam agora em abril, foram cancelados por conta do conflito que está havendo ali na região, e por segurança a FIA e a Fórmula 1 decidiram cancelar estas duas corridas sem reposição, ou seja, nós teremos duas corridas a menos temporada. O mês de abril será um mês sem Fórmula 1, justamente por conta do cancelamento desses GPs. Tomara que esse conflito se resolva e termine logo. Outra corrida de madrugada, e bem madrugada mesmo, bem tarde ou bem cedo, dependendo de como que você interpreta. Eu vou te falar que a corrida sprint eu assisti ao vivo e a corrida principal eu não assisti. Como assim, Paulo? Você vai fazer um resumo de uma corrida que você não assistiu? Lógico que não. Eu vi a reprise logo depois de manhã. Então vem comigo para mais esse resumo naquele estilo, falando de equipe por equipe, como a gente fez anteriormente. E não se esquece de se inscrever, não se esquece de ativar o sininho, deixar seu like e comentar bastante. Você concorda com o que eu vou falar aqui de alguma equipe? Discorda? O que você tá achando das famosas ultrapassagens artificiais que tá todo mundo comentando? Sprint mais o Grande Prêmio da China. Achei uma baita de uma corrida sensacional. Ela só não foi boa novamente para Aston Martin, e é por ela que a gente vai começar. A Aston Martin segue ainda o seu drama cada vez mais melancólico, e cada vez maior é o vexame deles pela quantidade de dinheiro que eles colocaram nessa empreitada. E vamos ver o que rola aí nessa próxima etapa, porque eu entendo que a corrida da China para eles é outra que eles vão querer esquecer, porque a corrida sprint deles, para ser ruim, teria que melhorar ainda. Já a corrida principal, a de domingo, Stroll abandona no começo da corrida do domingo, entre as voltas 9 e 15, eu não me lembro agora exatamente qual delas, mas foi bem no começo da corrida mesmo que deu a bagunça, vários pilotos e equipes fazendo paradas duplas, mas ele abandonou, chamou um safety car real que bagunçou tudo e deu mais emoção ainda na corrida. Já o Alonso ainda teve um stint um pouco maior, novamente não terminou a prova, e para piorar ainda, o Alonso deu 35 voltas, foi pro box e disse que basicamente a vibração que tinha melhorado do carro da Aston Martin no GP da Austrália piorou pro Grande Prêmio da China. Ou seja, se não é um inferno astral que Papai Stroll e Companhia Limitada estão vivendo, olha, é bem perto disso, porque para sair desse lamaceiro vai ser difícil, e esse ano provavelmente a Aston Martin já jogou fora tudo que eles esperavam e tinham de expectativa para esse ano. A Williams teve um final de semana bem agridoce, e olha, só não foi pior por conta do que aconteceu no domingo. Era uma equipe que estava em ascendência, como eu já havia comentado com vocês, era uma equipe que no regulamento passado vinha conseguindo subir na tabela de pontos de equipes e pilotos, vinham conseguindo evoluir com o carro, mas eles para esse ano se perderam de um jeito que, olha, tá difícil entender o que tá rolando ali naquela equipe. Na corrida sprint, eles não conseguiram lá grande coisa, foi um 12º lugar pro Sainz e um 16º pro Albon. Já no domingo, Albon nem saiu da garagem, ele não conseguiu nem alinhar o carro para largar com problemas técnicos, e quem salvou ainda um pouco do final de semana foi Carlos Sainz, que conseguiu espetar um 9º lugar, marcando 2 pontos pro time inglês. E eu digo que, apesar desses pontos, eu falo que foi um final de semana agridoce para Williams, justamente por conta disso. Eles salvaram a quantidade de carros que abandonaram ou não largaram eram carros que estavam, muitos deles, para essa disputa desses pontos, e a sorte do Sainz foi que ele conseguiu levar o carro até o final, posicionar bem para conseguir marcar esses 2 pontos, porque se alguns outros carros não tivessem abandonado, provavelmente eles sairiam da China sem nenhum ponto. Então o Sainz fez um bom trabalho com o que ele poderia fazer para esse final de semana, mas assim, não me impressionou e não me chamou a atenção o que a Williams fez
nesse final de semana na China. Eles têm um caminho bem grande, uma ladeira bem grande para subir esse ano com esse regulamento novo e com esse carro que eles têm. E aí eu repito mais uma vez para vocês, o que se passa na cabeça de Carlos Sainz pensando que ele saiu da Ferrari e olha como a Ferrari tá agora, e outras equipes que colocaram uma proposta na mão dele. Quem também teve um final de semana meio cinzento foi a nossa dupla Nico e Gabriel Bortoleto. Não tiveram um bom final de semana aí na China. A Audi vinha aí de marcar pontos na primeira etapa, 2 pontos ali bem marcados pelo Gabriel na etapa de estreia lá em Albert Park, na Austrália. Mas agora pro GP da China, as coisas não andaram como eles queriam. A equipe teve diversos problemas. Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto foram para a pista no sábado, sendo que Nico abandonou com a sua Audi, mas o Gabriel terminou sem marcar pontos com o 13º lugar na corrida sprint. Não foi uma corrida ali para encher os olhos. No domingo, o Nico Hülkenberg largou de trás, ali do meio do pelotão ali de trás, e ele conseguiu o 11º lugar para o time alemão da Audi. Bortoleto teve problemas logo no início da corrida do domingo, ele que nem conseguiu sair da garagem para alinhar seu carro devido a problemas técnicos e por isso nem largou a etapa da China. Então a Audi sai aí com um sabor bem amargo na boca, né, para a próxima corrida no Japão. Vamos ver se eles conseguem melhorar e construir um ritmo melhor lá em terras nipônicas. A Cadillac finalmente conseguiu colocar seus 2 carros para finalizar uma corrida, carros esses que são conduzidos por Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Nessa corrida que ocorreu no domingo, a novata Cadillac conseguiu um 13º lugar com Valtteri Bottas e um 15º lugar com o mexicano Sérgio Pérez na corrida de domingo. É a primeira etapa que eles conseguem finalizar com os 2 carros e eu acho isso um baita do mérito para eles, visto que no sábado o Bottas abandonou com problemas e o Pérez foi 19º. E é uma equipe totalmente nova, então eles usam motor Ferrari, mas o resto da equipe, a concepção de time, tudo, mecânicos, administração, tudo, como funciona como equipe é tudo novo. É muito importante esse resultado para eles, deles conseguirem colocar os 2 carros para terminarem a corrida no domingo, visto que a Cadillac, nesse final de semana, andou à frente em muitos momentos ali da própria Aston Martin. E eu acho isso digno de nota, porque como é uma equipe totalmente nova, frente a outra que investiu assim, somas de dinheiro tão grande e não consegue terminar uma corrida. Já os americanos da Cadillac conseguiram aí fazer esse feito e eu acredito que isso vai se repetir em outras etapas aqui do ano e é o objetivo que eles têm que perseguir, terminar o máximo de corridas para coletar mais dados possível esse ano, para o ano que vem tentar fazer uma temporada melhor, se aproximar do grupo ali que tenta beliscar o 10º lugar. Vai ser difícil, bastante, mas terminar as corridas com os 2 carros é o caminho certo. Só uma nota aqui que o Pérez, na corrida de domingo, meio que deu uma enroscada ali com o Bottas e rodou na saída da curva 2, era uma estranhada, os dois numa disputa de posição, mas isso não resultou em nenhum dano para nenhum dos 2 carros, eles conseguiram terminar essa primeira etapa com os 2 carros. A McLaren teve nesse final de semana praticamente uma corrida para quase que esquecer. Quase porque eles marcaram pontos na corrida sprint ali com o 4º lugar do Norris e o 6º do Piastri. Foi a corrida curta, dá para perceber que eles estão ainda penando em encontrar o ritmo do carro, e aí eu temo uma coisa, né? Que o Norris seja aquele campeão de um título só, porque se eles não evoluírem esse carro e penarem para achar o ritmo desse carro aí nos próximos anos, vai ser difícil para eles colocarem Norris e Piastri na condição de vencer novamente. Eu imagino o quão frustrado deve estar o Norris por esse final de semana, apesar de ter marcado esses pontos na sprint, mas quem realmente deve estar muito frustrado mesmo, esse cara se chama Oscar Piastri. Segunda corrida do ano e a segunda corrida que ele não consegue largar. Dessa vez não foi erro dele, dessa vez nem o Norris também conseguiu largar na corrida do domingo. As 2 McLarens nem saíram da garagem por problemas técnicos, eles ficaram por muito
muito tempo ali, até que quando apagou as luzes, eles ainda estavam dentro do carro, mas dentro das garagens, os dois carros da equipe Papaya não disputaram o GP da China e abandonaram antes mesmo de começar. E isso eu imagino que se o Piastri não tiver um bom psicólogo ali, cara, isso vai fazer com que ele desmorone ao longo do ano, tá? Porque é um começo muito ruim pra McLaren e eu acredito que ela tem um potencial muito grande pelas pessoas e piloto que ela tem de disputar títulos novamente. Com esses resultados agora, logo no começo do ano, somado ao cancelamento de 2 etapas, então nós teremos 2 etapas a menos que eles poderiam marcar pontos. E lá no final, essas etapas canceladas e esses resultados ruins vão fazer a diferença para McLaren, Piastri e Norris. A Red Bull nesse final de semana mostrou que o carro está sofrendo bastante com o ritmo de corrida e eu imagino como deve estar a cabeça do Max, que vinha disputando campeonatos e sendo campeão nos últimos anos, com um carro agora que luta para ficar entre os 10 primeiros. É uma situação realmente bem complicada para ele e para o Isack Hadjar. Eles que são pilotos muito, mas muito habilidosos, eu acredito que são pilotos ali para brigar muito pelo topo, mas a Red Bull precisa acertar a mão desse carro, porque claramente o carro da Red Bull não tem um ritmo que era esperado. Eles até mostraram alguma coisa ali inicialmente no GP da Austrália, mas assim, foi um baita de um tombo nesse final de semana. Resta saber se isso era devido à temperatura, porque estava meio frio lá na China. Pode ser que o carro deles não tenha conseguido um bom rendimento por conta da temperatura, mas eu acredito que seja um problema muito maior do que só questão de temperatura mesmo e o carro não se adaptar para essa condição de pista, tá? Eu acho que realmente o carro da Red Bull, olhando para as 4 grandes, Ferrari, Mercedes, McLaren e a Red Bull estaria como quarta força aí, justamente por conta que o carro deles, eu vejo eles com menos ritmo do que a McLaren. Eles têm um caminho aí para percorrer para chegar na McLaren e um caminho muito maior para chegar em Ferrari e Mercedes. Na corrida de sábado, Max Verstappen não conseguiu pontuar, chegando em 9º lugar. Isack Hadjar ficou em 15º. No domingo, o Verstappen abandonou no meio ali da corrida, pois o seu carro teve algum problema de motor, deu para até ouvir o barulho que mudou entre uma frenagem e aceleração que ele fez. Só não foi pior para Red Bull, porque Hadjar conseguiu marcar aí um 8º lugar no domingo. Assim, diga-se de passagem aqui que foi uma boa prova aí do Hadjar. Ele sofreu um pouco com esse carro, mas conseguiu colocar a Red Bull para marcar alguns pontinhos e salvar alguma coisa nesse final de semana que foi bem difícil para a equipe dos energéticos. Falando em equipe de energético, a Racing Bulls, a equipe B da Red Bull, vem surpreendendo e para mim eles têm mostrado uma consistência de ritmo de corrida até melhor do que da Red Bull. Liam Lawson e Lindblad, esse nome aqui eu vou me enrolar muito para falar, viu? Fizeram aí um final de semana até que bem honesto e bom até pro carro que eles têm, vem mostrando aí um carro bem sólido aí, né, esse projeto inicialmente deles. O Lindblad, que brilhou na primeira etapa, fez uma etapa bem apagada e parece que ele não se encontrou nesse final de semana, abandonou na sprint e terminou em 12º na corrida principal. Liam Lawson, que não tinha mostrado serviço na primeira etapa na Austrália, respondeu na China ao seu companheiro de equipe e novato na Fórmula 1 com um 7º lugar, tanto na sprint como também na corrida principal, marcando pontos importantíssimos aí para Racing Bulls. Vamos ver agora como a Racing Bulls vai se sair na China e como que vai rolar essa dinâmica aí entre esses dois pilotos, que eu acredito que vai sair faísca ao longo do ano, porque Lindblad, eu falei que errar o nome dele. É um bom piloto, mostrou ali para que veio, não teve uma boa apresentação nessa etapa, mas eu acredito que ao longo do ano, Lindblad e Liam Lawson vão se engalfinhar em alguma etapa assim, porque o novato quer ganhar terreno e o veterano não quer perder. A Alpine, outra equipe que surpreendeu positivamente nesse final de semana, com ali um bom ritmo de corrida na China. Eu fiquei realmente surpreso. Não esperava que isso pudesse vir tão rápido do time francês, porque eu acreditava, basicamente, mesmo sendo empurrados por motor Mercedes, eles ainda teriam ali para caminhar, né? E talvez tenham sim. Talvez esse resultado aqui tão bom seja por conta que outros times não conseguiram colocar seus carros nessas posições
posições, mas o fato é que Pierre Gasly conseguiu um 6º lugar para a equipe francesa e o Colapinto marcou pontos nessa etapa com 10º lugar nessa corrida de domingo, prendeu bastante o ritmo de corrida deles, mas na corrida sprint ambos não pontuaram. Gasly foi 10º, Franco 14º. Eu entendo sim que há uma pressão crescente dentro da Alpine e eu acredito que alguém pode ser fritado aí ao longo do ano. Eu acredito que se o Colapinto não conseguir superar o Gasly, ele pode ser frito aí na frigideira do Flávio Briatore, e o Gasly também tem que colocar as barbas de molho e puxar o time para frente e encostar nas concorrentes ali, e uma das concorrentes é quem eu vou falar agora. A Haas veio para esse final de semana mostrando um ritmo forte para uma equipe de meio de pelotão. Acredito que eles vão manter esse ritmo para as próximas etapas ali, brigar por esses pontos sim. E mais importante, nosso jovem homem-urso, Oliver Bearman, conseguiu marcar pontos tanto na corrida sprint como na corrida principal. Na sprint, Bearman foi 8º colocado e conseguiu um excelente 5º lugar na corrida principal. Baita resultado para o garoto. Oli Bearman tem conseguido mostrar aí o serviço para a Haas e tá colocando o Ocon de escanteio, né? Principalmente por conta dos resultados do Ocon neste final de semana, que foi um 10º lugar na corrida sprint e um 14º lugar nessa corrida de domingo. Vamos ver como que vai ser esse primeiro semestre dos dois aí, mas por enquanto o Bearman tá colocando o Ocon no bolso. O Ocon tem que reagir. E detalhe, né? O 14º lugar aqui do Ocon foi aí até uma corrida até que de recuperação para ele, porque no meio da corrida, Ocon com a Alpine do Franco Colapinto, o Colapinto vinha na saída de box com um pneu novo, né? Tinha acabado de fazer sua parada, o Ocon não quis facilitar, eles estavam terminando de contornar a curva 1 quando houve o toque entre eles. Os dois rodaram, fizeram praticamente uma rodada sincronizada, prejuízo para os dois ali, principalmente pro Ocon, que saiu ali com uma aleta que fica na frente da airbox do seu carro, do lado esquerdo. Ela saiu danificada e além disso ele tomou uma penalização de 10 segundos que ele pagou posteriormente numa parada de box. Então foi um baita no prejuízo aí pro Ocon, ele que tem que colocar a cabeça no lugar para marcar pontos, porque do jeito que ele tá indo, menino urso, nosso homem urso, vai colocar ele no bolso e vai acabar puxando a Haas no lugar do Ocon. Lembrando que o Ocon tem contrato até o final do ano, tá? A Ferrari, que mais uma vez mostrou a largada insana que eles estão fazendo. Hamilton e Leclerc largam de um jeito impressionante que nenhuma equipe está conseguindo largar do jeito que eles largam. Eles estão largando e disparando na largada na frente e fazendo pressão em cima das duas Mercedes, muitas vezes assumindo a ponta na largada, mas o que a gente vê de fato é que eles conseguem, enquanto o pneu tá ali no pico de performance, o pneu tá novo, o pneu tá bom, eles conseguem largar na frente, disputar essas posições, mas à medida que o pneu vai degradando, eles começam a sofrer com aquele famoso Grammy, né? Aquele macarrãozinho, o desgaste ali do pneu, começa a formar bolhas no pneu e eles começam a perder a aderência e começam a perder rendimento, e neste momento a concorrente, a Mercedes, cresce. Foi um excelente início de temporada e um excelente GP da China para a Ferrari, marcou pontos importantes tanto na corrida sprint como na corrida principal. Na corrida sprint, Leclerc foi o terceiro, Hamilton foi o quarto. Na corrida principal, Hamilton finalmente conseguiu seu primeiro pódio vestindo o macacão vermelho e Leclerc foi quarto. Pontos importantíssimos para a Ferrari, que vai se consolidando como a segunda força no ano, e acredito que vão melhorar ainda mais o carro, porque os pilotos estão satisfeitos, estão direcionando o time na construção desse carro. Tivemos aí durante uma sessão de treinos a asa Macarena aparecendo, mas ela não foi usada de fato nas corridas. A Ferrari está consolidando-se como uma segunda força sim desse campeonato, e ela pode aprontar alguma coisa aí ao longo do ano e crescer sim. Vai depender de como que a próxima equipe vai responder a isso.
GP da China foi histórico para a Mercedes. Conseguiram mais uma vez outra dobradinha, tanto na sprint como na corrida principal. Mais importante que isso, na corrida de domingo tivemos a primeira vitória de Kimi Antonelli. A aposta de Toto Wolff para um piloto que ia substituir nada mais nada menos do que o lugar deixado por Lewis Hamilton. Antonelli conseguiu fazer na corrida de domingo pole position, volta mais rápida e venceu de forma gigante. Ele, que é um carinha pequeno assim como eu, mostrou seu talento e mostrou sua grandeza hoje na China, numa corrida que o garoto mostrou toda a sua habilidade e dominou de fato a corrida. Poderia obviamente conseguir pontos melhores ali, ele conseguiu um 5º lugar na corrida sprint e ela vai ficar completamente ofuscada frente a essa vitória o GP da China. Fazia 20 anos que um piloto italiano não vencia uma corrida de Fórmula 1, o último foi Giancarlo Fisichella, e Antonelli conseguiu colocar um fim a essa espera depois de 20 anos com uma vitória maiúscula. Na corrida sprint, quem venceu foi George Russell, que fez uma baita corrida, dominou realmente ali a corrida, fez uma disputa épica com as Ferraris novamente as Ferraris e Mercedes brigando pela ponta. E no sábado Russell conseguiu vencer a sprint e no domingo ele foi segundo colocado, montando aí mais uma dobradinha para a equipe Mercedes. O final de semana de corrida foi muito bom, corridas muito pegadas, tanto a sprint quanto a principal, muita atividade de pista, muita coisa acontecendo, e a sprint ela terminou assim: Russell em primeiro, Leclerc em segundo, Hamilton em terceiro, Norris em quarto, Antonelli em quinto, Piastri em sexto, e o Lawson em sétimo, Berman em oitavo, Verstappen em nono, Ocon décimo, Pierre Gasly em 11º, Carlos Sainz em 12º, Bortoleto em 13º, Franco Colapinto em 14º, 15º Hadjar, Albon em 16º, 17º Fernando Alonso, 18º Lance Stroll e Sérgio Pérez em 19º. Não terminaram a sprint, foi Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas e Lindblad. Já na corrida de domingo nós tivemos o seguinte resultado final: Antonelli em primeiro, Russell em segundo, Hamilton em terceiro, Leclerc em quarto, Berman em quinto, Gasly em sexto, Liam Lawson em sétimo, Isaac Hadjar em oitavo, nono Carlos Sainz, em 10º Franco Colapinto, o último a marcar pontos na corrida principal. Fechando, quem terminou a corrida com o seu carro andando ainda foi Nico Hülkenberg em 11º, Lindblad em 12º, Bottas em 13º, Ocon em 14º, Sérgio Pérez em 15º. Quem começou a corrida, mas não concluiu, foi Max Verstappen, Fernando Alonso e Lance Stroll, que abandonaram pelo meio do caminho. E quem não largou foram Gabriel Bortoleto, Lando Norris, Oscar Piastri e Alex Albon. E assim foi o nosso GP da China, com a primeira concorrida sprint nesse ano. E põe aí nos comentários o que você achou dessa corrida, achou que as ultrapassagens foram artificiais e o que você espera para o GP do Japão, que é no dia 29 de março. Comenta aí o que vocês acharam, o que vocês esperam para a próxima corrida, e não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, e lembrando sempre que esse resumão aqui também está lá no Guarulhos Online e o link tá aqui na descrição ou no comentário fixado. Provavelmente esse vídeo vai sair antes da publicação, mas eu vou deixar no comentário fixado aí para vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Vamos para a próxima.